classificação das edificações, como são classificadas as edificações, os tipos de edificações. Isso vai desenrolar uma série de assuntos que são muito importantes. Por quê? Porque são muitas dúvidas de muitos clientes nossos, e às vezes eles vêm com essa dúvida dizendo assim: olha, comprei um terreno em X local, que é o que eu expliquei lá no vídeo passado, em tal zoneamento, por que eu não posso construir esta edificação? Justamente pelo zoneamento e também pela classificação delas. Vamos entender um pouquinho, ó. As classificações básicas são essas, tá? Mas são usadas em toda a área da construção civil, né? E quando a gente fala, quando eu alenco isso, né, é mais voltada para o setor de documentação, assim dizendo, né, de aprovação de projeto, de você obter, né, esse documento aprovativo, esse alvará de construção, para que você tenha a sua obra regularizada, né, para que ela siga o processo até o final. Então, ó, vamos classificar aqui, ó, entre residenciais, tá? Classificada, aí ela se divide em dois aqui, ó, unifamiliar e multifamiliar. Unifamiliar, uma única residência em um lote, ok? Uma única residência em um lote, bem comum isso. O que acontece? Difícil as prefeituras permitirem duas residências no mesmo lote. Um lote padrão, salvo as exceções, tá? Tem a medida mínima de 5 por 25, ou seja, 125 metros quadrados, tá bom? Isso tá lá no nosso código de obras, e muitas das prefeituras dizem isso, tá bom? Para quê? Para justamente ela controlar isso, ok? Multifamiliares, né? O nome ali no comecinho, né? A primeira sigla ali já diz, né? Multi. O que acontece? São várias residências no mesmo local. Como assim? Condomínios, né? Prédios residenciais, ok? Só que aí a gente vai ter que olhar, né? Para você conseguir fazer isso em determinada área, você tem que olhar o zoneamento e entender que daquele zoneamento ele vai ter as restrições e se pode ou não construir aquele tipo de empreendimento. Isso é muito importante a gente entender, tá bom? Vamos lá, comerciais. Se divide em dois também, dois grupos aí. Salão comercial, lojas, bancos também entra, tá? Prédios comerciais de escritórios, salas comerciais e assim por diante. Esses comerciais aqui, pode ser aquele comércio tradicional que você tem de rua, né? Aquelas lojas voltadas para as ruas. Também, né, os salões comerciais, prédios comerciais com salões comerciais. Isso caracteriza comercial. Neste local não tem residência, ou seja, não tem uma permanência, né? Se você olhar a característica desse projeto, ele não tem, por exemplo, uma cozinha, ok? Se tem, é para atender, por exemplo, se você faz um salão comercial, ele pede para fazer uma copa, por exemplo, ali para atender aqueles que vão trabalhar. Em alguns casos não pede isso, tá? Pede o mínimo ali de infraestrutura, que é o banheiro de portador de necessidades especiais, se tiver 2 pavimentos, uma plataforma elevatória, um elevador, e os banheiros para atender o masculino e o feminino, ok? Industriais, pode ser os prédios industriais, tá? Com um ou mais pavimentos, 1, 2 ou 3 pavimentos, ou mais até, né? E os galpões, que são os mais comuns de a gente ver, ok? Galpões industriais, né? Porque as indústrias, né, têm grandes máquinas, né, maquinários, então é preferível ter essa área mais espalhada, né, uma área mais de pavilhão mesmo, que a gente diz. Uso misto, então ele pode ser residencial mais escritórios, não tem problema, quando ele caracteriza isso, não tem problema. Você misturar, né, esses dois, então você pode ter, por exemplo, um térreo onde você tem lojas e o primeiro pavimento ser residencial, ok? Residencial mais lojas, por exemplo, sem problema nenhum, tem isso muito comum acontecer isso, tá? Hotéis ou flats, né, que a gente chama agora de flat, e residencial também está acontecendo isso
muito isso. Por quê? Porque os hotéis, né, são considerados, têm a característica comercial, tá bom? Então por isso que a gente consegue fazer essa mescla, ok? Institucionais, quais são os prédios institucionais? Hospitais, prédios públicos, delegacias, corpo de bombeiro, prefeituras e etc, tá? Olha só, tem algumas características, por exemplo, institucionais, onde ele faz um zoneamento e ele põe, por exemplo, uma escola, ou ele determina que tem um terreno ali que tem escola, e você, por exemplo, é um investidor que quer montar uma indústria ou um posto de gasolina, por exemplo. Cara, você vai ter que observar isso aqui, ó, se no raio ali você pode fazer isso, ok? Isso é muito importante de entender. E uma das coisas mais importantes, antes de tudo, de comprar esse terreno, de fazer esse investimento, esse empreendimento, é você entender os índices que eu expliquei lá no primeiro vídeo, o TO e o CA, né? Que é o quanto você pode ocupar daquele terreno e o quanto você pode construir o potencial construtivo. Isso inviabiliza muitos empreendimentos, ok? Depende do tamanho do terreno, né? Às vezes a pessoa, né, que vai comprar, o investidor, ou aquela pessoa tem aquele terreno há muito tempo, esperou ali para valorizar e ele falou, não, aqui dá para construir um prédio. Mudou o zoneamento, né? Aí vai que cai um institucional ali do lado dele, se transforma, ele acaba perdendo o valor daquilo. Então, é muito importante você ficar atento. Se você tem um terreno aí que há muito tempo você está esperando ele valorizar, fica atento só ao plano diretor, ok? Para você não ser pego de surpresa aí e você perder valor naquilo, né? Então, presta atenção, um plano diretor aí dura entre 10 anos a 15 anos, ok? E aí ele vai ter uma renovação aí, ok? Aí no próximo vídeo eu vou ensinar algo super importante, que é justamente esse TO aqui, para você ter um entendimento macro, né, assim dizendo, do TO e do CA, né? Então você olha lá o terreno, olha quanto ele tem 10 por 20, putz, já sei como que eu calculo isso daqui, beleza? Te espero lá no próximo vídeo.